Vamos declarar agora que o nome de Jesus é maravilhoso, esse nome que nos traz vida, nos traz paz, nos liberta e nos dá alegria. No início eras a palavra, com Deus vou te ser. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És
Amém. Nos rendemos a Ele e queremos proclamar o nome dEle em todo o tempo. Então, enquanto a banda está saindo, eu vou chamar aqui os nossos convidados, que é o Rafa e o Murilo, que vão bater um papo com a gente hoje, dessa questão de viver um dia de cada vez. E aí eles vão precisar dar uma ajeitada aqui, trazer umas cadeiras, colocar aqui, arrumar pouco aqui para a gente. E eu quero dizer a cada um de vocês, viver um dia de cada vez, em Cristo, crucificado em Cristo, dizendo, logo já não mais vivo, mas Ele é que vive em mim. Pode vir Murilo e Rafa, quando vocês vão ajeitando aqui. E aí, pessoal, alguém pode ajudar com a outra... Um outro negocinho desse aqui que eu esqueci o nome. Essa estante aqui. Para eles. E é isso. No mês da juventude, amanhã a gente comemora o Dia do Jovem Batista. E aí nós convidamos Rafael Magalhães e o Murilo Augusto para falar conosco, bater um papo com a gente nessa transmissão. Dessa questão de viver um dia de cada vez e revestidos da armadura de Deus. É isso que eles vão conversar os dois hoje, buscando do Senhor uma palavra dele para falar aos nossos corações. E eu quero orar mais uma vez com eles também. Ok aí? Então deixa eu passar no meio aqui, ficar um pouquinho afastado de vocês aqui. E vamos orar mais uma vez? Pai, nós clamamos bem alto que nós somos do Senhor, ó Pai. Nós queremos também e declaramos aqui que a gente quer ir para o Senhor, estar na Tua presença, conviver contigo, viver um dia de cada vez na Tua presença. A gente sabe que os dias são maus, mas o Senhor nos diz que basta a cada dia o seu próprio mal. E a nossa esperança é o Senhor. E precisamos, ó Deus, dessa armadura do Senhor, que vem do alto, que vem nos revestir, ó Deus, do poder que vem do alto, que vem do Teu trono de graça, da Tua palavra em nossas vidas. E é neste revestimento, ó Pai, que nós clamamos pela vida do Rafa, a vida do Murilo. Obrigado pela vida desses dois, obrigado também pela vida de toda a equipe que tem nos apoiado. A vida do Vinícius Pancini, do Gabriel Arruda, da Luciana Magalhães, da Isabela Dutra, da Luísa Monteiro, do Rafa Magalhães também, do Murilo. A vida, ó Deus, do Marco Túlio Aburachid, que tem nos apoiado tanto aqui, ó Pai, que o Senhor, a Tua mão esteja sobre a vida de cada um deles, de cada lar representado, mas também de cada jovem, cada adolescente do Barro Preto e esses que nos assistem. Esses que estão assistindo essa transmissão, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles. Mas, mais uma vez, colocamos a vida do Murilo e do Rafa em Tuas mãos, que o Senhor fale, ó Pai, através da vida deles, aos nossos corações. É a nossa oração, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, a gente, muito a inspiração da Isabela e da Helena, resolvemos fazer uma pregação de dupla também. E vamos lá começar lendo o texto de Efésios 6. Pode começar aí, Maurício. Amém. O texto que a gente separou para a gente ler, compartilhar nessa noite, ele está lá em Efésios 6, versículo 10. E a partir do que a gente vai ler aqui, nós vamos trazendo as orientações que Paulo dá àquela igreja, contextualizando com o tema que a gente tem trabalhado durante todo esse mês, um dia de cada vez, né? Como deve ser a vida do cristão, confiando no Senhor, esperando nele para que ele faça a vontade dele na nossa vida e através da nossa vida. Então, em Efésios 6, a partir do versículo 10, nós lemos o seguinte: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder,
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. A gente vê nesse texto, a gente esteve conversando anteriormente sobre ele, Paulo, após fazer diversas exortações ao povo da igreja de Éfeso, aos irmãos efésios, ele já orientou sobre a salvação, falando como eles alcançaram essa salvação. Ele orientou sobre agora eles fazerem parte desse corpo de Cristo e como eles devem viver dessa forma. Imediatamente antes do texto que a gente leu, ele está instruindo a família, maridos, esposas, filhos, o tratamento como deve ser dentro do lar, o respeito, a submissão mútua, também a Deus e um ao outro. E então ele fala aos servos, senhores, como deve ser o tratamento do senhor para com o servo ao senhor. E agora, depois de tudo isso, ele começa esse texto que a gente acabou de ler, já dizendo, quanto ao mais, ou seja, além disso que eu falei, ele quer dar uma instrução final a esses irmãos. E a instrução final que ele dá para esses irmãos, como que uma forma de dizer como é que eles vão colocar em prática tudo aquilo que ele acabou de explicar e ensinar para eles, se ele pudesse resumir isso, seria: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, vocês devem estar fortes no Senhor para que vocês consigam viver dessa forma, da forma como Ele espera que vocês vivam, da forma como vocês estão sendo instruídos a viver, e fortalecidos também na força do poder dEle. E que poder é esse, né? A gente comentou mais cedo sobre ele também, logo no primeiro capítulo de Efésios, Paulo vai falar que esse poder de Deus, esse poder que está à nossa disposição e do qual ele manda que a gente deve ser fortalecido e cheio, é o mesmo poder que Deus operou em Cristo no momento em que ele foi ressuscitado dos mortos. Ou seja, não é qualquer poder. Não é coisa que a gente está acostumado a ver em filme ou coisa do tipo. Quando a gente associa poder, a gente vai pensar talvez num super-herói, coisa do tipo. Não é nada desse tipo. É um poder capaz de levantar dos mortos, uma pessoa e ressuscitar. É o mesmo poder que ele diz que está à nossa disposição e que a gente deve ser fortalecido para viver enquanto servo, filho de Deus. E é exatamente isso que Deus faz com a gente, né? Porque todos nós, como Paulo mesmo fala, a gente estava morto e foi ressuscitado pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo. É o poder que Deus usa para nos ressuscitar, não da morte física e literal, como foi com Cristo, mas da morte espiritual, que a gente estava separado de Deus, estava separado um do outro, da comunhão. E ele nos ressuscita da morte e do pecado e traz a gente para a vida. Então, quando a gente consegue reconhecer o que é esse poder e o que esse poder faz na nossa vida, é que a gente consegue dar realmente o valor real que esse poder tem para a gente. De reconhecer, eu estava morto e pela graça e misericórdia de Deus, hoje eu estou vivo. E aí ele segue: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficares firmes contra as ciladas do diabo. E a primeira coisa que Paulo fala é revesti-vos, ou seja, é uma coisa que tem que ser uma ação e uma ação consciente. Não é automaticamente eu estou salvo e pronto, estou revestido da armadura de Deus e tudo que Paulo cita já está automaticamente dentro de mim.
é uma coisa consciente, é uma coisa que é diária na vida do cristão, é uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo pedindo a Deus para nos mostrar o que a gente está esquecendo, o que a gente está deixando passar, e qual peça da armadura eu esqueci de colocar hoje, qual peça da armadura eu não estou cuidando de direito para ela ficar firme em mim. E porque senão, na cilada do diabo vem exatamente naquilo que eu esqueço. O diabo não vai atacar a gente naquilo que a gente está forte. Ele vai atacar naquilo que a gente está fraco, e só Deus que pode revelar pra gente aquilo que a gente está fraco. Porque no nosso próprio olho, eu tô sempre bem, eu tô sempre bacana e vambora. Algo interessante que eu vejo nesse segundo versículo também, no versículo 11, são duas coisas. O primeiro, a primeira palavra que você falou mesmo, revestir, né? Revestir, ele traz a ideia de algo que é permanente. Quando a gente fala de vestir, a gente vestiu essa roupa para vir aqui hoje, mas daqui a pouco a gente vai trocar, vai colocar uma outra roupa. Quando a gente fala sobre revestimento, é algo que tem uma duração assim, muito grande. Eu vou revestir uma parede, vou revestir alguma coisa, eu não faço aquilo pensando em daqui a pouco tirar e fazer uma outra. Quando eu faço um revestimento, é para que aquilo tenha um efeito duradouro. Então, quando ele manda se revistam de toda a armadura de Deus, ele está falando, olha, coloquem essa armadura para que ela fique como que fazendo parte de você, né? Se revista dela, esteja completamente vestido dela. E uma palavra que é interessante, que mais à frente a gente vai ver repetindo, ele fala que se revista de toda a armadura de Deus. Ele vai dizer parte a parte de qual é essa armadura, mas ele não fala para que os irmãos coloquem a peça X para o momento X da vida dele. Quando você estiver enfrentando uma dificuldade assim, quando o diabo vier com essa cilada, você coloca essa parte da armadura. Quando vier com aquela outra cilada, tentação, você coloca aquela parte da armadura. Não, ele fala, se revistam de toda a armadura de Deus. Ou seja, qualquer uma dessas partes que você deixe de se revestir delas, você já é um alvo, você já é vulnerável a Satanás quando ele vier com as ciladas dele, né? Ele dá continuidade, então, no próximo versículo 12, dizendo contra quem é essa luta que a gente deve estar preparado. Ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, primeiro ele diz que a gente deve estar fortalecido no poder de Deus, ele diz que a gente deve se revestir dessa armadura para estar firme contra as ciladas do diabo, e ele reforça contra quem a gente está lutando, para que a gente tenha sempre em mente aquele a quem a gente deve atacar. Eu entendo que, em primeiro lugar, para que a gente entenda que não é algo simples ou fácil de ser feito, como se eu achasse que eu estou lutando contra uma pessoa ou contra alguém desse plano aqui, dessa terra, que eu possa facilmente derrotar com algum tempo ali de preparação, de treino ali, mas é contra os principados, contra as potestades, contra o próprio Satanás, né? O inimigo das nossas almas. E também para nos alertar, para que a gente não perca o nosso foco de quem a gente está contra-atacando, porque é muito fácil, às vezes, eu me chatear, é muito fácil eu direcionar meus ataques contra uma pessoa, contra aquele que está aqui perto de mim, que a Bíblia fala que é o meu próximo, que eu devo amar, em vez de colocar o meu alvo, o alvo da minha luta, contra o próprio Satanás, né? Que é o nosso inimigo. E isso acaba que a gente às vezes costuma não falar muito nas igrejas, né? Que a luta contra o mundo espiritual, não sei o quê, porque querendo ou não isso não vende, né? O que vende é a prosperidade e tal, mas isso é uma coisa que Paulo exorta em diversas cartas sobre quem que é o que a gente tem que estar focado, exatamente por isso. Porque a ação de uma pessoa ou a ação errada de alguém não é a doença, é um sintoma. É um sintoma de uma doença muito grande que a gente só consegue vencer com o que o Murilo falou, com amor. A gente tem que amar o nosso próximo, não importa o que ele faça contra nós, não importa o que seja um próximo ou vários, como é que a gente fala? Um conjunto de pessoas, né? Seja um país ou seja uma religião, alguma seita, alguma coisa assim. Todas as pessoas a gente tem que amar. Porque é demonstrando esse amor que vem de Deus
para que a gente entregue para o próximo é que ele vai conseguir ser curado dessa doença que aflige ele, que não vem dele mesmo, mas vem de fora, né? Que é uma coisa que foi imposta a nós todos, que é o pecado, né? E continuando, ele repete, né? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. E isso é interessante que Paulo fala, demonstra que a batalha tem um fim, mas que esse fim a gente tem que estar de pé nele. Não adianta nada a gente lutar esse combate inteiro e chegar no final e estar ferido mortalmente e ser derrotado junto com o inimigo. Mas isso aí é a garantia de que a nossa vitória já está certa. Porque foi Cristo quem nos deu a vitória. Então, se a gente está revestido de tudo que Deus nos dá, a vitória já está garantida para a gente. A vitória a gente vai estar de pé no final, porque a gente seguiu tudo que Deus nos orientou a fazer. Então não adianta eu querer me preocupar em pensar amanhã como é que eu vou fazer, voltando no tema, né? O dia de amanhã não importa, porque no final de todos os amanhãs, a gente já vai estar vitorioso, a gente ainda vai estar de pé, porque é Deus que nos garante essa vitória. Porque a gente vai estar revestido de toda a armadura que Ele nos dá. Sim. Isso é algo muito interessante, importante. Há pouco tempo a gente conversava em um dos pequenos grupos dos jovens, falando sobre tentação, né? E aí a gente entrou e utilizou inclusive esse texto de Efésios, capítulo 6, esse versículo 13 e alguns outros, quando ele fala da importância da gente tomar toda essa armadura. Mais uma vez ele enfatiza que tem que ser toda a armadura para que nós possamos resistir no dia mau. E aí, quando a gente falava sobre tentação, utilizando inclusive o texto da tentação de Jesus em Lucas, depois de Jesus ser tentado por Satanás, a Bíblia fala que Satanás ele se afasta dele, deixa ele por um momento, até o momento oportuno. Ou seja, mostra que Satanás ele está sempre aí a nos tentar, investindo essas ciladas que a gente já leu no texto anterior. E quando ele volta no momento oportuno, se eu não estou revestido de toda essa armadura, eu sou um alvo fácil. Então, por isso da importância da gente estar revestido. Sabendo, como o Rafa falou, que a gente é vencedor. Ele não falou porque se vocês tiverem vencido, ou quando vocês tiverem vencido, ele fala porque depois de vocês terem vencido tudo, ou seja, a vitória ela é certa. Ele falou, depois que vocês tiverem vencido tudo, estando totalmente armados e revestidos, vocês vão permanecer inabaláveis. É para isso que vocês devem estar totalmente revestidos. Para que não haja um momento quando ele voltar, quando ele vier novamente tentar, quando ele vier novamente com uma das ciladas dele, a gente cair e ser um alvo fácil de Satanás. Mas não, revestindo de toda essa armadura, nós permanecemos inabaláveis depois de termos vencido. O versículo 14, então, diz, e começa a apresentar qual é essa armadura. Ele diz, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo ele faz uso de uma armadura mesmo, né? do vestimento, do traje de um soldado num campo de guerra, para nos dizer como deve ser a nossa preparação, como deve ser a nossa vida, continuamente, para que a gente seja vitorioso na guerra. O primeiro elemento que ele coloca é que a gente deve estar cingido com a verdade. O que seria se cingir, né? O mais próximo que a gente teria hoje de se cingir é colocar um cinto. É o que vai segurar no lugar, parte ali da nossa roupa, manter no lugar certo aquilo que a gente quer deixar. No momento daqueles soldados, para eles era muito importante também, porque eles vestiam uma túnica bem grande, que poderia ser até um empecilho para eles no momento da batalha. Se você deixasse a túnica solta, pessoas que precisavam se locomover com pressa, que precisavam ter agilidade, habilidade ali no momento da guerra, tá com ela solta de qualquer forma, não seria algo muito bom. Além disso, o cinto que eles colocavam era o local onde eles iam colocar a espada deles também, então tinha era muito importante na armadura deles. E ele diz que esse traje tão importante é a verdade, mostrando que a verdade ela é uma das bases, ela é algo muito importante, preponderante na vida do cristão.
E a gente entende isso, se a gente for pegar outros textos e olhar na palavra de Deus, quando a gente vê, por exemplo, que o próprio Jesus Cristo, ele é apresentado como a verdade, né? A palavra de Deus vai falar que a gente, conhecendo a verdade, nós somos libertos. Nós conheceremos a verdade e seremos libertos. É dessa forma que hoje, nós, eu, o Rafa, você que está aí em casa, um dia foi alcançado pela salvação de Cristo, conhecendo essa verdade que nos liberta. Então, ela é esse elemento principal que deixa as demais coisas no seu devido lugar, a verdade. E ela vai falar também que a gente deve se vestir da couraça da justiça. A couraça, ela era também um elemento, às vezes de couro, às vezes de metal, que protegia uma das regiões principais, que era o tórax ali do soldado, né? Coração, pulmões, intestinos, órgãos vitais eram protegidos por essa couraça. Ele diz que essa couraça é a justiça. Eu lembro que um dos textos que você separou sobre a justiça de Deus, junto com a verdade, né? São elementos que eles são intrínsecos à vida do crente, porque a gente não pode, o crente ele não consegue demonstrar, viver o evangelho, apresentar o evangelho às pessoas, se ele não vive essa verdade na sua maneira de viver, se a vida dele não é marcada pela justiça, e a justiça de Deus, não é justiça e verdade humanos, mas justiça e verdade que vem de Deus. Então a vida do cristão, ela deve ser embasada, deve ser suportada, segurada pela verdade e pela justiça do Senhor Jesus. E o texto que você chegou a tocar sobre a verdade, fala que a verdade é o que nos liberta. E a ideia do cinto era exatamente essa que você falou, de dar liberdade para o soldado de movimentar, tendo a certeza de que a armadura dele ia ficar no lugar. Então ele podia estar despreocupado, porque o cinto dele era o que ia manter a armadura dele no lugar. E a ideia da verdade é exatamente essa. A gente pode poder ter a certeza de que a gente tem a liberdade de se locomover, porque a verdade de Deus é que vai nos manter firme no nosso lugar. E a outra coisa que eu achei interessante é que a couraça, tipicamente na armadura, é a parte mais pesada, porque é o que protege os órgãos vitais. A couraça e o capacete são as coisas que protegem as partes mais importantes. Braços, pernas, dependendo do ferimento, dá para a pessoa sobreviver sem uma parte e tal, mas o capacete e a couraça era o que protegia a parte vital do guerreiro. Então, por isso, a couraça sempre era o elemento mais pesado de uma armadura. Só que a justiça de Deus, que é aqui comparado com a couraça, ela vem a partir da graça, que tem o intuito de tirar da gente o peso do pecado. Então, eu acho interessante essa comparação que Paulo faz, porque o elemento mais pesado é o que nos dá a maior leveza, que é a justiça de Deus, que não vem para nos oprimir, não vem para nos julgar de forma condenatória, muito pelo contrário, vem para nos dar graça e nos libertar do pecado. Então a armadura de Deus não é uma coisa para a gente ficar oprimido, para a gente se sentir pesado, é para nos dar liberdade e para nos dar leveza, porque a gente tem a certeza de que vem de Deus para a gente ter a capacidade de compartilhar com o nosso irmão, que é o que Paulo vai falar no próximo versículo. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz. E é interessante que Paulo faz essa comparação de uma armadura de um guerreiro indo pregar o evangelho da paz, né? A gente tem essa ideia, esse jogo que Paulo faz entre guerra e paz, mas se a gente for parar para analisar, o motivo universal de todas as guerras e todos os conflitos que qualquer ser humano tem é a falta de paz. É uma nação que não tem paz com a nação vizinha, é um amigo que não tem paz com outro amigo, um pai que não tem paz com o filho, um marido que não tem paz com a sua esposa. Então todo e qualquer conflito que a gente vê é pela falta da paz. E aí Paulo nos adverte que a gente tem que estar calçado com a preparação do evangelho da paz. Não é simplesmente com o evangelho, com a preparação do evangelho da paz. A gente tem que conhecer aquilo que a gente vai pregar, a gente tem que viver aquilo que a gente vai pregar, a gente tem que entender qual paz que é essa, para que a gente possa passar para o nosso irmão, para a gente possa transmitir essa paz, para que as pessoas vejam essa paz na gente e pense, esse cara vive uma batalha espiritual, mas a vida dele é uma vida de paz.
Ele é uma pessoa de paz. E na tentativa também de interpretar um pouco melhor esse versículo, alguns estudiosos eles vão dizer que as sandálias da qual Paulo está fazendo referência ali, que os soldados usavam na guerra, eram algumas que elas tinham como que travas, pregos embaixo dela para mantê-los firmes naquele solo que por vezes poderia, no meio de um embate, corpo a corpo, uma pessoa te empurrando e tudo, você poderia facilmente escorregar ali no chão, na terra e tudo mais. Então por isso elas tinham algumas travas ali para que elas estivessem firmes no chão. E aí quando ele fala que os pés devem estar calçados com a preparação do evangelho da paz, interpreta-se também, a gente pode entender que aquilo que nos mantém firmes, aquilo que nos mantém de pé no momento da guerra, que nos dá firmeza em que nós estamos embasados, é o próprio evangelho da paz de Jesus Cristo, né? O evangelho que nos foi apresentado um dia. Então, quando a gente está nessa guerra enfrentada, travada todos os dias contra Satanás, contra o nosso inimigo, vai ser o evangelho que nos foi apresentado, o evangelho puro, verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, que vai manter a gente firme na rocha, né, onde nós devemos estar. Continuando, apresentando essa armadura, Paulo vai falar no próximo versículo, no versículo 16, sobre o escudo. Ele vai falar: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É interessante pensar que aí ele está falando dos ataques dele de maneira específica, né? Quando ele está atacando, e mesmo nesse ambiente de guerra, para quem já assistiu algum filme medieval ou coisa do tipo, deve lembrar de cenas de flechas vindo com fogo na ponta delas para atacar as pessoas. E o que elas usavam para se defender era justamente um escudo que era de alguma forma hidratado ali, molhado, para que ele pudesse apagar aquelas flechas. É justamente sobre isso que ele está falando. Olha, se vocês têm como escudo a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé nesse evangelho que foi apresentado a vocês, uma fé de todo o coração, vocês vão conseguir apagar os dardos inflamados do maligno, antes mesmo que ele atinja você, antes mesmo que você seja uma presa para ele e possa cair na investida de Satanás, você vai ser capaz de apagar, não por algo que você possa fazer, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, tendo esse escudo sempre à sua frente, que vai proteger você por inteiro, como era o escudo naquela época. Você vai ser capaz de apagar qualquer uma das tentativas de Satanás de chegar até você, de colocar em você alguma dúvida, de levar você a pecar, de levar você a agir de maneira incoerente, incorreta com o seu irmão ou com alguma outra pessoa que venha contra você, sendo às vezes usado como uma ferramenta para que esse dardo chegue até a gente. E é legal você pensar no modelo que Paulo tinha para basear essa armadura toda, que era o modelo romano, né? O escudo romano, ele era feito para não depender da força do soldado. Então, se o soldado era mais fraco, né, ele tinha machucado, alguma coisa assim, ele ainda ia conseguir utilizar seu escudo de forma eficaz. E a mesma ideia aqui. A nossa fé, ela não depende da nossa força física ou de quem a gente é fisicamente. A nossa fé depende do nosso espiritual. Então o escudo, por mais que a gente ache que a gente vai resistir às investidas do inimigo com a nossa força própria, Paulo fala que não. A gente vai resistir com o escudo da fé, que é um escudo feito para resistir a qualquer investida, independente da nossa força física, da nossa condição como ser humano. E aí ele continua: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu acho interessante esses dois elementos, porque comparando com os outros elementos da armadura, eu vejo esses dois como os mais individuais. Porque o escudo você pode usar para defender a pessoa que está do seu lado, a couraça você pode se colocar na frente, mas o capacete, se o soldado tira o capacete, a cabeça dele está vulnerável. Ele vai vestir a pessoa que está do lado dele, mas ele vai ficar vulnerável. E a ideia da salvação é essa. A salvação é individual. Eu não posso salvar o Murilo não pode me salvar, eu não posso te salvar, você não pode nos salvar. A salvação é individual e a ideia do capacete é essa. Cada um tem o seu. Ele é feito para você, não adianta eu
com esse cabeção que eu tenho, querer botar meu capacete na cabecinha do Murilo, que vai ficar sobrando, ou vice-versa. Pegar o capacete que serve para o Murilo e botar na minha cabeça, não vai nem entrar. Ainda mais esse tipo de capacete, que era um capacete de ferro, que era fundido, que era feito exatamente para aquela pessoa. E a espada. Porque um soldado, se ele der a espada dele para outra pessoa, ele não tem nada para lutar. Não adianta eu querer transferir esses dois elementos para outra pessoa, porque esses dois elementos são individuais e a pessoa que recebe eles tem que se vestir com eles. Eu não posso querer transferir isso e eu vou lá e coloco o capacete em outra pessoa, eu vou lá e entrego a espada. Isso são coisas individuais. Obviamente que palavra de Deus no sentido Bíblia física, isso eu consigo fazer. Mas não adianta nada eu entregar uma Bíblia física para outra pessoa e a pessoa botar na gaveta e ignorar ela. É uma espada inútil que vai, dependendo, enferrujar, vai ser esquecida, vai ser, no caso da Bíblia, comida por traça. Essa palavra de Deus é a palavra de Deus que a Bíblia fala que nunca passará, que nunca vai ser consumida. É essa palavra de Deus que é a nossa arma. Não é uma Bíblia de papel, no celular, uma Bíblia digital. Isso tudo se consome. Mas a palavra de Deus, que é eterna, nunca passa. Que é a arma infalível do cristão. A gente voltando para o exemplo de Jesus que a gente acabou de citar, quando tentado por Satanás no deserto, a única arma que ele utilizou ali contra Satanás foi justamente essa espada, que é a palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus ele conseguiu vencer Satanás em cada uma das propostas que ele fez, cada uma das ciladas dele de tentar fazer com que Jesus saísse do referencial dele, saísse do alvo que ele tinha, que era agradar ao Pai, cumprir a missão pela qual ele foi enviado à Terra. Foi com a palavra de Deus que ele usou para vencer Satanás. Satanás ainda tenta usar essa palavra de maneira deturpada para mostrar que ele também sabia, que ele também fazia uso dessa mesma palavra, mas Jesus, sendo ele um servo por excelência e conhecedor real, e não apenas conhecedor, mas alguém que estava disposto a viver aquilo que a palavra diz e usar dela como uma ferramenta ali, uma arma contra Satanás, ele saiu vitorioso contra cada uma delas usando a palavra. Sobre o capacete da salvação também, eu penso, né, a palavra diz que eu imagino que na luta contra Satanás, uma das armadilhas que ele pode usar, tentar usar muito contra a gente, é fazer com que a gente perca de vista a salvação que a gente tem em Cristo e o que ela garante a nós, né? Eu passo por isso, creio que o Rafa também possa passar, e muita gente no sentido de, cara, eu tô fraco, pequei. A primeira coisa que passa pela nossa cabeça é, não sou digno de chegar à presença de Deus, de falar com Ele, de pedir perdão, qualquer coisa, porque eu pequei, eu tô sujo aqui, coisa do tipo. Mentira de Satanás. Foi justamente para isso, para que eu tivesse livre acesso a Ele, para que eu pudesse chegar a Ele. Não apenas quando eu pequei, quando eu estiver ali me sentindo mal, mas em todos os momentos, quando eu estiver alegre, em todo instante, eu tenha livre acesso ao Senhor. É por isso que na morte de Cristo o véu se rasga, mostrando que agora a gente tem acesso a Ele. Então, se a gente tem a salvação como capacete, nenhuma das tentativas de Satanás de chegar à nossa mente, por assim dizer, né, mostrando para a gente que, cara, essa salvação aí sua não é bem desse jeito, dependendo do que você fizer, você está em dívida com Deus. Cara, mentira. Se eu tenho a salvação como capacete, como algo que protege minha mente, né, contra as investidas de Satanás, e tendo a certeza da salvação em Cristo, quando Jesus fala lá em João 10, né, que o Senhor, o Pai, deu as ovelhas à mão dele e nenhuma delas se perde, ninguém pode tirar nenhuma delas da mão dele. É isso que ele está dizendo para a gente. Olha, uma vez comprado pelo preço do meu sangue, ninguém é capaz, muito menos Satanás, que já é derrotado, e o texto que a gente leu já fala que ele é vencido, é capaz de fazer com que vocês saiam da minha mão, com que vocês percam essa salvação que eu paguei com um preço tão alto. E eu acho, você falando aí, eu lembrei disso agora. Porque a ideia do capacete é não obstruir a visão, né? Ele é feito para proteger o máximo, mas dá o máximo de visão para o soldado. Então, pode acabar que, de tanto usar, o soldado acaba acostumando com ele ali, e por não estar na visão dele, ele se esqueça que ele está de capacete. E
não sei, eu quando era mais novo usava muito boné e direto eu esquecia que eu tava de boné. Obviamente é uma comparação muito, muito pequena, mas é uma coisa que dá pra gente relacionar. E então, se a gente não tiver colocando diante de nós a salvação que a gente tem todo dia, o tempo todo, acontece exatamente isso. A gente esquece. A gente esquece o que é essa salvação, de onde ela vem, o que ela significa para a minha vida, o que ela pode significar para o outro. E aí a gente cai nessa vida de rotina que a gente acaba perdendo aquilo que a gente tem em nós. Se a gente não colocar diante dos nossos olhos o tempo todo e pedir para Deus para trazer à nossa memória aquilo que Ele mesmo já nos deu, a gente pode acabar caindo nessa cilada mesmo. E aí, como diria um pastor querido nosso, caminhando para o final dessa introdução, a gente vai ver como a gente veste essa armadura. A gente vai ver, depois de ser apresentada toda ela para a gente, como é que a gente veste essa armadura. Como é que essa armadura é posta à nossa disposição. O versículo 18 vai dizer para a gente que, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a maneira pela qual a gente é revestido dessa armadura, a maneira pela qual a gente coloca ela toda e se mantém firme com ela, fortalecido no Senhor, na força do poder dele, é na oração, súplica, ou seja, colocando perante o Senhor. A oração ela é composta por quê? Uma vida, né? A gente é convidado a uma vida de oração, marcada por louvor, adoração a Deus, confissão de pecados, tudo isso compõe oração. Então, é dessa forma que nós vamos estar sempre revestidos do poder de Deus, sempre revestidos dessa armadura, com a súplica, que é a oração em prol dos nossos irmãos, e ele diz que deve ser quando? De vez em quando? Não, em todo tempo. E orando como? Orando no Espírito. Não é uma oração visando aquilo que eu quero, não é uma oração que tem a mim no trono, o meu querer, a minha vontade, os meus desejos ou os desejos do meu próximo, mas na oração que é feita em todo tempo, ela deve ser no Espírito, uma oração conduzida por aquilo que o próprio Deus coloca em nossos corações, coloca na nossa mente, que a gente deve querer experimentar para a nossa vida. E vigiando, uma oração vigilante, né? Deve ser uma vida vigiando em todo momento, com perseverança e súplica por todos os santos, não apenas por nós, mas por todos os santos, por todos aqueles chamados por Deus, por todos os nossos irmãos, eu por mim, eu pelo Rafa, o Rafa por mim, a gente pelo Rodrigo, Belinha, Lu, cada um que está aí orando por esse, para que esses meus irmãos sejam também totalmente revestidos da armadura de Deus. E aí o verso 19, Paulo fala, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E aí que a gente vê que Paulo, apesar de conhecedor por excelência da palavra de Deus, o enviado aos gentios para pregar o Evangelho, que sabia falar... Mestre da lei, treinado na melhor escola da época que ele poderia ter sido treinado, vivenciou as mais diversas experiências que alguém pode imaginar, que a maioria delas, se não todas, narradas na Bíblia, pede para a igreja orar para ele, para que seja dada a palavra para ele falar. Então, ele demonstra a humildade que a gente tem que ter de reconhecer que eu posso ter a Bíblia decorada em 15 idiomas e ter pós-doutorado em teologia ou sei lá o que for, que se a gente não tiver a humildade de reconhecer que a palavra que a gente vai pregar vem de Deus e para quem a gente vai pregar também vem de Deus, e a nossa vida, se a gente só está vivo hoje, nesse momento, fazendo o que a gente está fazendo, é porque Deus permitiu, não vale de nada. Porque Paulo fala... que seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então ele sabia o que ele tinha que fazer, aonde que ele tinha que fazer, para quem que ele tinha que fazer e como ele tinha que fazer. Então, na nossa cabeça humana, Paulo já tinha tudo na mão, era só ele ir fazer. Mas ele só fazia quando Deus mandava ele fazer.
Ele não saía fazendo dele mesmo, ele não saía falando, eu acho que está na hora de eu pregar, ou eu acho que está na hora de eu parar de pregar. Porque nesse momento Paulo estava na prisão. E da prisão, Paulo pede para a igreja orar para ele, não para que ele seja liberto, não para que ele saia da cadeia, não para que Deus, faça qualquer milagre, mas para que Deus dê a palavra para ele pregar. Então, mesmo na pior situação que a gente puder imaginar, a gente tem que pedir para Deus nos dar a clareza de entender por que a gente está nessa situação e o que eu tenho que falar, como eu tenho que falar e para quem eu tenho que falar do amor dele. Interessante também, vejo nesse versículo que ele pede que os irmãos orem por ele, então ele já dá o exemplo do que foi dito antes ali, né? Olha, orem uns pelos outros e orem também por mim, ou seja, me incluam aí, porque eu faço parte desse corpo, para que me seja dada a palavra, para que no abrir da minha boca, né, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Como você falou, ele sabia aquilo que ele devia pregar. Às vezes a gente se preocupa em pregar ou em falar coisas que são pensamentos humanos, que são alternativas humanas, que é sabedoria humana, não que ela seja descartável, a gente aprende muito a partir da ciência, a partir do conhecimento humano, mas nessa batalha que Paulo está falando que a gente trava contra o inimigo, que a gente trava todos os dias na nossa vida, um dia de cada vez, o que vai nos fazer vitoriosos, a palavra que deve ser levada, a nossa arma, é o Evangelho. Eu posso conhecer de muita coisa, eu posso conhecer de muita filosofia, eu posso ser um conhecedor, assim, profundo dos maiores mistérios aí da humanidade. Mas o que vai fazer diferença, o que vai gerar transformação, o que vai produzir vida nas pessoas e que vai me fazer vencedor nessa batalha é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra que está exposta para a gente no Evangelho, na palavra, na Bíblia que a gente tem, né? A palavra do Senhor Jesus. E ele então conclui dizendo, pelo qual, ou seja, por esse Evangelho eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Mais uma vez ele coloca e ele mostra para a gente que a vitória dele, que o sucesso dele, que a vitória contra as ciladas do inimigo, elas estão em Cristo, elas estão, a ousadia, né? Ela está em Cristo, ela está na palavra de Deus, ela está no Evangelho, ela está no Espírito Santo, que constantemente é mencionado nesse curto texto que a gente acabou de ler. É nele que ele é ousado para falar como cumpre fazê-lo, para que outras pessoas também possam ser vitoriosas nessas batalhas, né? Quando a gente começou a conversar, a gente definiu que o título, né, para essa mensagem seria Lutando a Luta Certa, um dia de cada vez. Então, como é possível lutar da maneira certa, lutar a luta certa contra a pessoa certa, ou contra usando a arma certa, um dia de cada vez? Ela só vai ser possível se a gente reconhecer que nada vem de nós, reconhecer que a nossa força, reconhecer que o poder que opera por meio de nós, ele vem de Deus, ele está em Cristo, no Espírito Santo que habita em nós. É assim que a gente consegue vencer. Reconhecendo também e sabendo contra quem a gente está lutando. Não é contra carne, não é contra sangue. Essa luta ela é ferrenha, essa luta ela é feroz. E Satanás ele não descansa. Ele sabe que ele é perdedor, ele sabe que ele foi derrotado, mas ele quer levar quantos ele puder para junto dele para a perdição eterna. Então ele não vai descansar. Agora depende da gente estar lutando da forma certa a cada dia. Amém. E assim, Paulo de novo dá o exemplo, né, de humildade. E eu creio que é isso que Deus quer pra gente, que a gente busque nele o que é que nos cumpre fazê-lo, como Paulo termina esse versículo falando, como me cumpre fazê-lo, pregar em cadeias, ou seja, onde for. Eu creio que é isso que Deus quer da gente, que a gente na nossa oração pergunte para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu fale? Para quem? Aonde? Como? E oração é a base, né, gente? Como diria Isabela. Então, vestir essa armadura a partir da oração, reconhecer quem Deus é a partir da oração,
reconhecer quem o meu próximo é a partir da oração, porque é na oração que a gente conversa com Deus, e não só assim, acordar de manhã e orar, como o Murilo falou. O tempo todo é uma vida de oração. Que a nossa vida seja uma vida de oração, buscando a Deus constantemente, seja parando realmente o tempo todo e orando, ou seja, numa oração incessante, do momento que eu acordo ao momento que eu durmo. O que importa é buscar a Deus e reconhecer nele e reconhecer dele o que é que a gente tem que fazer um dia de cada vez. Amém. Amém. Vamos orar então, para dar o exemplo, né, daquilo que a gente acabou de falar. Você em casa também fecha seu olho, ora junto com a gente. Pai amado, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que fala aos nossos corações, que é viva e eficaz, como ela mesmo diz. Pai, ela é pronta para nos exortar, ela é pronta para nos corrigir a todo momento, Senhor. Ela nos dá vida. Pai, obrigado pelo Teu Filho Jesus, que se entregou para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor novamente, viver contigo. Pai, que se entregou para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor e para nos garantir, ó Pai, que ao final da nossa vida, que quando o nosso tempo aqui terminar, nós viveremos eternamente com o Senhor, ó Deus, no local de onde nós nunca deveríamos ter saído. Pai, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos exorta, Teu Espírito Santo que nos orienta, Pai, sobre o mal. Pai, nos mostra aquilo que nós devemos fazer, que nos liga com o Senhor, ó Pai, e que é o penhor da salvação, como a Tua palavra também fala, né? Aquilo que nos dá a certeza de que o Senhor voltará para nos buscar, ó Pai, para estarmos então eternamente contigo. Pai, muito obrigado pelo que nós acabamos de ouvir aqui, por esse culto que nós estamos caminhando para o fim, prestamos ao Senhor. Nos ajude, Pai, a colocar, a vestir, nos revestir dessa armadura todos os dias da nossa vida, Pai. Que a nossa vida seja marcada por esse viver, ó Deus, em oração, súplica. Que nossa vida seja dessa forma, Deus, não apenas nos momentos de parar ali um instante de manhã ou na hora do almoço, mas que em todo momento, quando nós levantarmos, sim, quando nós respirarmos, temos de razões para agradecer, para orar e adorar o Teu nome. Pai, quando nós estamos prestes a fazer uma refeição, mais uma vez temos razões para Te agradecer, para Te agradar. Quando passamos por uma prova, Pai, nós temos razões para Te agradecer, porque nós sabemos que as provas, elas vêm para que nós sejamos fortalecidos no Senhor, entendamos que a gente não consegue fazer sozinho, que dependemos do Senhor, então que nelas nós possamos agradecer também, orar ao Senhor e ser fortalecidos no Senhor, no Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa vida, Pai, seja marcada também por amar o nosso próximo, suplicar por ele, colocar a vida de cada um dos nossos irmãos na presença do Senhor também, para a edificação desse corpo, para que nós possamos crescer em unidade, Pai, até que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito, Pai, a estatura que o Teu Filho veio, viveu e nos mostrou como deve ser, Senhor. No nome de Jesus, não nos deixe, Pai, passar um dia sem que a gente busque a Tua presença dessa forma, sem que a gente busque estar certo, Pai, de que estamos revestidos dessa armadura, Pai, para que no momento em que Satanás vier com suas armadilhas, nós estejamos atentos, sensíveis e prontos para nos defender, ó Pai, prontos para atacar também, conquistando o território que já pertence ao Senhor, ó Pai, conquistando os corações, as vidas que já pertencem ao Senhor, ó Deus. No nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos ao Senhor que continue falando aos nossos corações, que nos abençoe, Deus. Obrigado pela Tua palavra. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Então é isso, galera. Boa noite. 5 abraços virtuais e estamos despedidos até o próximo culto. Valeu.